Marcos, capítulo 7, versículo 31. Marcos 7, 31. A igreja encontra, diga amém. E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e Sidom, foi até ao mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. E trouxeram um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez. E falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissesse, mas quanto mais proibia, tanto mais divulgava. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e faz falar os mudos. Amém. Senhor, meu Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, estamos diante da Tua presença. Te peço neste momento, Tua palavra recebe a minha boca, ela vai ser guiada pelo Teu Espírito e vai de encontro, Senhor, a cada coração. Fala conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Esse texto que nós acabamos de ler, escrito por Marcos, nós sabemos que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são evangelhos sinópticos, ou seria, Mateus, Marcos e Lucas são basicamente as mesmas coisas faladas, escritas. João tem uma diferença. Nós sabemos que Mateus ele foi discípulo de Jesus Cristo, a qual acompanhou Jesus na trajetória dele, viu milagres, viu proezas acontecendo. Marcos ele não foi discípulo de Jesus, Marcos já foi discípulo de Pedro. Pedro ganhou de Marcos para Jesus, o qual foi um seguidor dele. E nós sabemos que Lucas ele foi discípulo de Paulo. O apóstolo Paulo ganhou Lucas para falar do Evangelho e presenciar alguns milagres. E João foi discípulo de Jesus Cristo, a qual presenciou, que é o discípulo do amor, que é aquele amoroso, que reclinava sua cabeça sobre o ombro de Jesus. E nós vemos que Marcos ele detalha um milagre muito importante. Ele começa a detalhar a respeito de uma causa impossível, uma causa que parece simplesmente ser um milagre. Mas quando ele fala assim, e tornando Jesus a sair para as partes de Tiro e de Sidom, ele está falando assim, e tornando, ele está querendo dizer, olha, ele já passou por ali. Ele já passou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Quando se fala dessa forma, entende-se que o nosso Deus que nós servimos, Ele não desiste de te abençoar. Aleluia. Nós observamos que quando Ele fala tornando, Ele fala assim, olha, eu não desisto de querer lhe abençoar. Diferente de nós que batemos palma uma vez na casa e já desistimos. Ele não, Ele fala, eu passo uma vez, passo 2 vezes. Somos pecadores, somos falhos, mas Ele está tornando a vir falar conosco. Somos errantes, mas Ele torna, vem em nossa casa. Nossa vida, Ele olha para nós. Eu sei que Ele é falho, eu sei que Ele é falha, eu sei que Ele é errante, mas eu torno a passar na casa dela, porque eu amo. Ainda que Deus está dizendo que não, Ele fala, eu vou passar. E quando Ele fala tornando, Ele está falando assim, olha, eu já passei por ali e vou tornar a passar por ali, porque eu preciso operar um milagre, igreja. Eu sinto
misericórdia nesta noite. Ele tem prazer de nos abençoar. Ainda na nossa falha, Ele ainda tem prazer de nos abençoar. Ele tem prazer em curar. Ele tem prazer em libertar. Ei, não tem força, mas Ele te segura pela tua mão e diz assim: eu te sustento de pé, porque eu sou teu Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é um Deus que não desiste de nós. Esse é um Deus que não nos abandona. Esse é um Deus que Ele sabe da nossa pequenez, mas Ele fala assim: eu não vou vos deixar. Eu vou estar acompanhando a cada um. A Bíblia nos declara que quando Ele faz essa mudança, parece até que é uma cura maravilhosa. Até entendemos que foi uma cura. O texto que nós lemos, muitas das vezes nós lemos um texto, automaticamente acabamos de ler o texto, nós entendemos o que está escrito. Tem texto que nós lemos que a pessoa nunca leu a Bíblia e ele entende perfeitamente o que está escrito. Agora tem texto que nós lemos e o negócio ele eleva um pouco e nós não entendemos. E nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Precisamos da ajuda do Espírito Santo, um exemplo dessa cura. Entendemos que foi uma mudança na vida desse cidadão. Nós já vamos chegar lá. Mas a mudança maior é quando ela começa por dentro da gente. Aleluia. A mudança maior é quando ela se inicia dentro do nosso coração. Em abrir os olhos espirituais. E você chegar dentro da sua casa, abraçar teu filho, abraçar tua filha. E de dentro do teu coração seja assim: ó, me perdoa em nome de Jesus Cristo. Aquela mudança que vem de dentro, aquela transformação interna. Aquele algo que você tem dentro da própria família, saber assim, temos tanta dificuldade, mas o peso está demais. Mas quando nós rasgamos o nosso coração e entendemos que a mudança está vindo de dentro, direcionada pelo Espírito Santo, é um texto fácil de se ler e fácil de compreender, mas quando ela começa essa mudança dentro da gente, igreja, nós temos mudança de vida, é mudança de vida. Aquilo que parece trevas começa a ser luz brilhando sobre nossas vidas. Aquilo que parece ser morte, nós começamos a ter uma esperança de uma vida faceira na presença do Senhor. Aquilo que parece ser enfermidade, nós entendemos, não, ela começou por dentro de mim. Eu creio na cura em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aquilo que começa a te comprometer e você busca dentro do teu interior, direcionado pelo Espírito Santo, fala assim: não, esse Deus, Ele vive e reina eternamente. Que Ele vai tirar todo o comprometimento e vai me abençoar, porque a mudança, ela não é externa, ela não é ética, ela não é por fora, mas ela é interna, é mudança de vida, é reabastecimento da parte de Deus na vida de um adorador. E o que nós mais precisamos é ser renovado a dia após dia, para que nós possamos ter força e chegar a alcançar a promessa do Senhor, a qual é a vida eterna preparada para a tua igreja. Aleluia. Observa a igreja de Deus, que Marcos ele detalha que Jesus ele passa por Decápolis, passa por Tiro, Sidom, Decápolis. O que é Decápolis? É uma província romana. Deca, 10. Polis, cidades. Decápolis, província romana. Tinha 10 cidades. Tinha Gadara, tinha Damasco. Tudo pertencia a Decápolis, a essas cidades. E Jesus ele sai de Tiro e Sidom para ir até a terra prometida. Não era perto. Havia processo para sair de um lugar e ir a outro lugar. Processo que nós passamos.
eu saio do meu trabalho, há um processo para me chegar até a minha casa. Não chego, mas tenho que passar pelo processo. Meus filhos, quando nasceram, os dois nasceram de 8 meses. E deu aquela hérnia no umbigo deles. E a hérnia foi crescendo, crescendo, crescendo. E eu fiz um voto de ir até a Aparecida do Norte de bicicleta. 170 quilômetros. Saía 10 horas da noite, chegava às 5 da manhã lá. Pedalando a noite inteira. 4 vezes eu fui. A minha fé não estava lá. A minha fé estava na cura dos meus filhos. Que eu queria ele ser curado. A minha fé era tão grande que eu saía da minha casa, minha esposa via, montava na bicicleta, ó. Eu, meu cunhado e meu primo. Montava na bicicleta, ó, a noite inteira. Escute isso. Uma fé inabalável para ver a cura dos meninos. Não queria ver que cada vez que eles crescessem podia machucar o umbigo e sangrar e trazer um problema maior. E aquela fé que eu saía de casa e tomava o meu conhaque, e aquela fé que abastecendo no caminho, batendo fé e abastecendo, e chegava às 5 horas da manhã lá. Os meninos não foram curados, mas Deus direcionou. Aí eu pagar um plano, um convênio médico, cada cirurgia custava 10 mil reais. Eu paguei um convênio médico durante quase um ano, venceu a carência, os dois operaram. Deus direcionou. O impossível, Deus podia curar, mas Ele operou através da mão do homem. Mas a minha fé lá fora, hoje eu coloco assim, impressionante achar que era maior pelo que eu fiz. Hoje, se eu morar 5 quilômetros longe da igreja, eu não venho a pé. Parece que a minha fé é pequena. Se eu morar 5 quilômetros, trabalhar 12 horas, minha fé é pequena. Eu não sei se eu vou na igreja, eu não sei se eu vou buscar. Mas quando eu necessitava, não me disse esforço, nem dificuldade, e encarei. A partir do momento que eu comecei a alimentar a minha vida e dizer assim, olha, eu tenho fé que o milagre vai acontecer. Glória a Deus. O milagre vai acontecer. Aleluia. Eu tenho fé que através desse processo, essa jornada, essa caminhada, o milagre vai acontecer, igreja. Ele vai acontecer. Jesus, ele passou por um processo para chegar até lá. Ele fez um processo para mostrar para nós, ei, tem processo a seguir. Aleluia. Tem algo que nós temos que passar, mas eu quero te lembrar, não é para morte, não é para derrota, não é para vergonha, não é para destruição, mas o processo é para a glória de Deus, é para a glória do Senhor. O processo vai ter vitória sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Tenha fé, lembra-se da fé, exercita ela dentro de você e acredita que a tua história irá mudar. Observamos, igreja, que o inimigo, ele fica ao derredor, bramando como um leão, querendo dragar aquele que pode. Ao derredor, ele está mostrando assim, o primeiro que der brecha eu pego. O primeiro que eu ver que a fé está fraca, o primeiro que eu ver que está sem força, o primeiro que der o espaço eu vou pegar. Aqui onde eu estava aqui no Guaramirim, eu tenho um cavalo aqui. Sabia que tem um cavalo aqui em Guaramirim. Alguns irmãos sabem, fica um cavalo lá. O cidadão chegava lá, entregando água.
Anderson, 42 anos, entregando água, conversando, simpático, desse tamanhozinho assim, ó. Simpático, conversador, conhecedor da palavra, fazendo a obra desordenadamente, conhecedor, tal, e eu conheço, e conversando. Daqui um pouquinho, quando chegou no final, no meado do ano passado, o seu Donimar falou assim para mim assim: Ô Luiz, o Anderson foi preso. Ele está preso? É, que estava entregando água aqui para nós, está preso. Ele está brincando. Foi preso. Aí eu puxei no sistema, está preso mesmo. Por ameaça e mais algumas coisas lá. Arma de fogo sem porte, ou seja, sem posse, né? Porte ele não pode ter, mas pode ter o posse. A posse. Estava preso. 3 meses ficou preso. Saiu, ficou 3 meses fora. Quando foi antes de ontem, quinta-feira, agora, matou a ex-mulher em Guaramirim e se matou. Matou a ex-mulher e se matou. Sabe quem que faz isso? O diabo. O diabo faz isso. Não adianta transferir a culpa para ele, que é desvio mental, não. O diabo faz isso. Por quê? Falta de perdão, deixando enraizar as coisas dentro do coração, dentro da casa, dentro da família. Vai deixando, vai acontecendo. Esse negócio não está esquentando, Bruno? Tá. Não está esfriando? Esquentando não está, gente. Deu 3 facadas na ex-mulher e se esfaqueou e se matou. A mulher foi enterrada hoje lá no Paraná. Brecha que se deu para o inimigo. Falta de fé, deixou enraizar a amargura no coração, deixou o esfriamento bater, o inimigo está ao derredor, bramando como um leão, querendo tragar aquele que pode. Quando nós se aproximamos de Deus, Deus se aproxima de nós. Quando a gente se achegamos a Jesus, Ele se achega em nós. E quando Ele se achega em nós, o livramento é dado. Quando Ele se achega em nós, a libertação chega. Quando Ele se achega em nós, a transformação de vida. Quando Ele se aproxima até nós, não precisa fazer muito esforço para a família ser abençoada, porque Ele vai abençoar. Quando Ele se achega até nós, não precisa sair loucura para tudo e quanto é lado, pensando assim: eu preciso correr atrás das minhas bênçãos, atrás das minhas vitórias. Não, ela vai te alcançar. Ela vai vir até você. Observamos que aqui, olha, havia uma necessidade tremenda de um homem a passar por um processo, a qual Jesus passa por esse processo para o abençoá-lo, a chegar até ele e dizer assim: olha, eu não tenho limites para abençoar, eu abençoo. Só que tem coisas que são possíveis a nós, e tem coisas que são impossíveis a nós. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Jesus, ele vai até Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias. Quando Lázaro, Jesus chega até lá e vê Lázaro morto, o que Jesus fez? Ele não podia falar assim: ó, vou tirar a pedra eu mesmo.
eu vou remover a pedra e vou reviver Lázaro. O que ele fez? Tirai a pedra. Os homens vão lá, arranca a pedra. Porque a pedra é possível para vocês tirar. Remove a pedra. Porque a pedra é com vocês. Tira a pedra da dúvida. Tira a pedra da incerteza. Tira a pedra de que não vai acontecer. Tira a pedra, remova a pedra. Porque a pedra é para mim e para você tirar. Era para eles remover a pedra. Mas a ressurreição de Lázaro era com Jesus Cristo. Olha o que poder fazer. Era Jesus que tinha que dar a vida a ele novamente. Então, é algo impossível. É para Jesus Cristo de Nazaré. Mas o que é possível é para mim e para você. Então, se é possível adorar, adore Ele. Se é possível glorificar, glorifique Ele. Se é possível exaltar, exalte o nome dEle. Glorifica Ele. E através da tua exaltação, o impossível vai acontecer na tua vida. O impossível vai acontecer na tua casa. O impossível vai acontecer na tua família. O impossível vai acontecer para você. Se você crê, dá um ato de glória. Glória, aleluia. E esse cidadão, ele está. Jesus chega aonde ele se encontrava. E quando ele chega lá onde ele se encontrava, havia uma multidão junto com Jesus. Os discípulos sempre estavam junto com ele, uma multidão junto com ele. E havia muita gente ao redor de Jesus. E quando viram esse cidadão surdo e mudo, eles já viram que não é para qualquer um operar esse milagre. Eles sabiam que não era. Uma pessoa surda, ela não vai ouvir da noite para o dia, se não for um milagre. Tem que passar com médico, cirurgia. E a pessoa normalmente que é surda, ela vai passar a ser muda. Por quê? Porque ela não escuta. E não vai aprender a falar. Então a situação dele era complexa. Ele era surdo no mínimo desde nascença. E não falava. Porque ele não ouvia. E quando ele chega no meio daquela multidão, quando ele chega, trazem o surdo para Jesus. E quando traz para Jesus, observa que Jesus não operou um milagre no meio deles. Jesus pegou o surdo ali, o gago ali, o mudo, e levou para um lugar à parte. E eu comecei a pensar o porquê que pegou ele, ele não podia, operou a cirofenícia lá. Ei, se eu comer das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, a minha filha vai ser curada. Ele, a tua fé é grande ali, ó, perante ali, ele operou um milagre. Multiplicou pães e peixes, que é um texto depois, no meio da multidão, operou milagres. Agora, por que ele pega aqui e fala assim, vem cá comigo, tira ele do meio da multidão. Ele aqui, ó, vem cá comigo, vou tirar do meio da multidão. Tirei ele do meio da multidão. Por que Jesus tira ele do meio da multidão, se ele podia operar um milagre lá? Tem hora na nossa vida que Jesus quer ter um particular com nós. Aleluia. Tem hora que Deus quer ter um particular com a gente. A gente está rodeado de problemas, rodeado de circunstâncias nessa vida, pessoas para lá, pessoas para cá, e chama daqui, chama de lá. Tem hora que Jesus ele quer chamar você para um particular, ei, ele quer tirar você do meio da multidão e trazer você para um particular, ei, o Senhor quer falar contigo, ei, ele quer falar com você, ele quer ter um particular com você, ei, se fala em particular, se fala em intimidade, se fala em conhecimento, ei, o Senhor está te tirando para um particular e diz assim, ó, eu quero ter um particular contigo, eu sei dos teus problemas, eu sei das tuas diversidades, eu sei o que você precisa, mas o que eu quero é só um tempinho com você, eu
podia ter curado ali. Com certeza. No meio da multidão é que ele fazia os milagres. Mas tem hora que eu e você precisamos ter um particular com o Senhor. Quando você tem aquele particular com Deus, é eu e Ele conversando, falando com Ele: Senhor, eu sei que o Senhor sabe dos meus problemas. Mas quando você tem aquela sensação de que você não está sozinha, quando você tem aquela sensação de que você não está só, pelo particular que você tem com o Senhor, você tem aquela sensação que você, olha, eu vou ser uma vencedora, eu vou ser um vencedor, eu vou vencer porque o Senhor falou para mim, eu tive um particular com Ele falou para mim que Ele vai me abençoar, Ele falou para mim que Ele vai salvar minha família, homem nenhum pode fazer, família nenhuma pode fazer pela minha, mas esse Jesus Cristo, a qual eu e você serve, Ele pode fazer muito mais além do que você espera, e o nome dele seja glorificado em tua vida. Dava um particular. Quando ele tira para o particular, ele toca nas orelhas, pega a saliva, coloca sobre a língua dele, e ele olha ao céu e diz assim: Efatá, que significa abre-se. E naquele momento, a audição daquele homem voltou. Abriu a audição daquele homem. E ele começou a falar normalmente, sem nenhum tipo de problema. O que eu aprendo com isso? Olha, porque eu digo assim: a bênção sobre a tua vida é completa. A bênção sobre a tua vida é completa. Um homem que estava sem ouvir há muitos anos e sem falar, vai aprender a falar no noite do dia? Ou naquele momento? Não. Mas o Senhor fez ele falar no meio de todas aquelas pessoas, porque a bênção foi completa. Falando normalmente. E observa que quando ele fala normalmente, no meio daquele povo, o povo se admira. Porque o efatá de Jesus passou na vida daquele homem. O efatá de Jesus passou na vida daquele homem. O efatá de Jesus passa na tua vida hoje. O que você quer que o Senhor abra para você? Quer que Ele abra as portas do trabalho? Quer que Ele abra as portas da pregação? Quer que Ele abra as portas do ministério? O que Ele quer que você abra? Ele abra para você? Abra as portas da libertação na tua casa. O que você quer? As portas da cura. O que você quer que Ele abra para você? Quer que Ele abra as portas do céu sobre a tua vida para derramar uma bênção tal sobre a tua vida? Ei, o efatá de Jesus, ele não falha. Aonde ele passa, vai se abrir e o nome dele será glorificado. Se você crê, glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus. Tu imagina que quando aquele homem ele volta alegre, ele volta glorificando, ele volta exaltando, o povo começa a observar aquela cena de alegria. Porque houve o quê? Uma transformação. Houve uma mudança radical. Aquele que não ouvia, agora está ouvindo. Aquele que não falava, agora está falando. Então houve uma mudança radical. E essa mudança houve radical, chamou a atenção de muitas pessoas. Pessoas que estavam ao redor. Digamos assim, que ali tinha 2 grupos, 3 grupos de pessoas. Tinha 2 grupos, 3 grupos de pessoas. Uns tinham fé, outros não acreditavam em nada, outros criam em Jesus Cristo. Digamos que tinha esses grupos no meio de uma multidão. E depois que vê o milagre acontecendo, e ele começa a ir para a casa dele,
Começa a gerar as perguntas, porque ele falou, não comente com ninguém, mas não conseguia fazer com que ele se calasse. E ele começa a dizer que o Senhor falou assim, eu comecei a ouvir, e eu comecei a falar, porque ele me liberou uma palavra sobre a minha vida. E quem liberou essa palavra? Foi Jesus Cristo. Ele estava no meio de uma multidão, alguns acreditavam, alguns não acreditavam, alguns só acreditavam vendo, e eu sou uma prova viva aqui. Não ouvia e não falava. Eu sou uma prova viva. Mas como você recebeu esse milagre? Na presença dele. Na presença dele tem milagre. Na presença do Senhor, jamais Ele vai fazer você sair daqui nessa noite com as tuas mãos vazias. Jamais você vai sair daqui nessa noite dizendo assim, olha, eu não recebi nada da parte do Senhor. Espera e tu verás o impossível de Deus na tua vida. Espera e tu verás o impossível acontecer na tua casa, o impossível acontecer na tua família. Ainda tem pessoas aí fora entregues nas mãos do Satanás e sendo mortas, descendo a sepultura, mas ainda tem uma igreja que ora e que clama e recebe milagres da parte do Senhor. E essa igreja é você, essa igreja